Vivemos em um mundo bipolar. Não importa qual for a minha opinião, eu não tenho direito de ter ela, porque sempre vai ter alguém que vai me criticar. Então, meu pai fez uma limpa no apartamento dele e me mandou vários livros pra eu dar uma olhada se eu me interessava e tal. E eu nem levei muita fé, eu pensei, bah, que livro que meu pai vai ter, né? E aí eu me surpreendi, assim, tinha vários livros de yoga, de reiki, de espiritualidade, várias coisas diferentes, Osho. Enfim, fiquei bem faceira, assim, com os livros. Fazia um tempo que eu não lia um livro. Então eu escolhi esse livro diferente que me chamou a atenção por várias coisas que eu vi, assim. Atrás do livro fala assim: ao pregar uma revolução espiritual, estaria eu, afinal, defendendo uma solução religiosa para os nossos problemas? Não. Cheguei à conclusão de que não importa muito se uma pessoa tem ou não uma crença religiosa. Muito mais importante é que seja uma boa pessoa. Ultimamente eu tenho me questionado muito mais do que eu fazia em relação às crenças. Por quê? Para mim, antes era essencial uma religião. Eu sentia que isso fazia com que eu me sentisse segura de que as coisas tinham um motivo e por isso, se eu morresse, as coisas continuariam. Sei lá, não sei, mas me sentia segura com isso. E eu acho que quanto mais eu leio, penso, reflito, vejo coisas, eu me torno uma pessoa mais questionadora. E aí, quando a gente começa a questionar e não recebe resposta e se incomoda pra caramba. Os meus pais nunca foram pessoas muito religiosas. Em que sentido? A gente não ia na igreja todo domingo. Eu nunca conheci de cor e salteado os 10 mandamentos. Não era uma coisa presente na minha infância. Aí eu tinha a ideia de que ir na igreja, que era uma igreja evangélica luterana, era cantar as músicas ali do caderninho. E aí o pastor ia cantando, meus amigos, meus irmãos. Era uma coisa divertida, era legal. Tocava o sino e tal, mas não tinha nenhuma conexão com aquilo. E aí, o meu irmão, desde muito jovem, se dizia ateu, né? E eu comecei a pensar sobre aquilo e, enfim, o que é ser ateu, né? E aquilo me provocava, mas eu era criança, não tinha nenhuma opinião. Só seguia aquilo que me diziam que era pra fazer, né? Então teve um momento da minha vida que eu me dizia ateia. E eu acho que eu nem sabia direito o que era ser ateia, porque eu tinha 12 anos, né? E quando eu recebi o diagnóstico de epilepsia, eu fui atrás do centro espírita, né? Porque eu tava, assim, totalmente perdida e não entendendo o que era aquilo. Eu fui até o centro espírita porque a minha mãe é espírita e a minha tia também me levou. Então, naquele momento, eu acho que eu tava tão mal e desorganizada que qualquer coisa que me falassem faria sentido, porque eu me sentiria, sei lá, uma segurança. Eu não fui em outros lugares procurar outras respostas. Eu fui ali, pra mim, naquele momento fez sentido e foi importante. E aí, como eu falei, começou cada vez mais que eu ia estudando e entendendo, os questionamentos iam aumentando e as respostas, a sensação é que as respostas iam diminuindo. Aí, lendo um trechinho aqui do livro, do segundo capítulo, que eu gostei muito, que traz o título ao nosso vídeo, Sem Mágica, Sem Mistério, ele diz assim: meus encontros com inúmeros tipos de pessoas pelo mundo afora, porém, ajudaram-me a perceber que há outras crenças e outras culturas que, tanto quanto as minhas, podem fazer com que os indivíduos levem vidas construtivas e satisfatórias. E aí eu me dou conta que não existe uma resposta, né? Cada um vai ter a sua resposta. E isso pode ser no espiritismo, no budismo, no cristianismo, sei lá, em qualquer religião ou em religião nenhuma. Não importa se eu falar aqui nesse vídeo que eu sou espírita, budista, blá blá blá, sempre vai ter alguém que vai me julgar sobre isso. E aí eu fico aqui me perguntando, né? Pra onde esse extremismo do mundo tá nos levando? Eu acho que o mais engraçado disso tudo é que, quando vocês clicaram nesse vídeo pra ver, vocês criaram uma expectativa a partir da opinião que eu traria minha pessoal. Se eu não corresponder a essa expectativa que vocês criaram aí desse outro lado da câmera, né?
vocês vão se desapontar. E aí talvez vão me julgar por isso. E esse é o mundo que a gente vive hoje. É o mundo que a gente não pode ter uma opinião nos outros tons de cinza. É ou preto ou branco. Ou eu sou cristã e extremamente religiosa e converso com Deus todas as noites, ou então eu sou uma pessoa má, que não me preocupo com isso, com os outros, com a revolução espiritual do mundo. Mas aí, gente, vem Dalai Lama me dizer que eu posso. E aí também tem essa coisa da aprovação, né? Nossa, o Dalai Lama disse que eu posso ser espirituosa e não ter uma religião. Aí eu fiquei pensando, né? Não tem uma outra santidade que seja tão aberta e que aceite tanto. Então, sejam budistas. Brincadeirinha. Falando sério agora, eu achei curioso, né? Um líder religioso, espiritual, falar algo tão aberto, né? E eu acho que o mundo precisa disso hoje. A gente tá muito fechado e as pessoas têm aquelas suas crenças, os seus dogmas e vivem daquela maneira e criticam quem não é igual. Eu até acho que as religiões estão mais flexíveis. Somos nós que estamos tão fechados para tudo que é diferente da gente. Eu sempre usei muito o termo, a ideia de humanização, humanizar, né? As coisas de forma mais humana. E aí, esses tempos, uma amiga minha me fez um questionamento que ficou me intrigando, sabe? Aquilo que fica coçando aqui atrás da orelha e a gente, tipo assim, gente, eu sempre falei isso e agora me pegou de surpresa, sabe? Do tipo, como assim mais humana se a humanidade tá do jeito que tá? Não é à toa que a ideia da empatia hoje é muito forte, as pessoas falam muito sobre isso, né? Porque a gente precisa de empatia. E aí vem esse livro lindo trazendo a seguinte questão. Ele traz assim, essas declarações, no caso, o fato dele estar mais aberto, podem parecer estranhas vindas de um personagem religioso. Porém, sou tibetano antes de ser Dalai Lama e sou humano antes de ser tibetano. E a gente esquece que é humano. E aí ele traz assim, que ele traz uma responsabilidade muito maior do que com os tibetanos, do que com a humanidade. E é essa responsabilidade que a gente esquece que temos. Ele traz no livro o questionamento que para mim é fundamental a gente pensar. Crença religiosa não é garantia de integridade moral. O Papa também falou isso. Então significa que as pessoas estão se dando conta de algumas coisas. E a gente tem que, a partir disso, mudar o nosso olhar de que, bom, se fulano não é isso, ele não é ético, não é íntegro, não é bom. E aí eu me pergunto como a gente chegou nessa situação de colocar todo mundo farinha no mesmo saco. Todo muçulmano é homem-bomba. Todo evangélico pentecostal, crentes, né, são preconceituosos. E isso não é verdade. Tem evangélicos, inclusive, que são a favor do direito de aborto. Então vamos conceituar isso tudo. O que ele traz aqui? Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor e compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade e assim vai. E aí, eu fiquei pensando em mim hoje, né? Como é a minha vida hoje, o que faz sentido pra mim hoje. E hoje eu vivo um dia de cada vez. E aí vocês me perguntam, né? Como assim vive um dia de cada vez? O que isso tem a ver? Do tipo assim, toda noite eu fico pensando o que hoje eu fiz que foi legal, que fez sentido, que eu pude ajudar alguém, que eu pude ajudar a mim mesma. E aí eu experiencio aquela sensação de gratidão. E aí quando eu penso nessa gratidão, nessa sensação, né, que vem de dentro, não é uma gratidão a Deus, não é uma gratidão a ninguém mais além de mim. E isso, além de ser gostoso porque tu te sente grato, te empodera, te faz sentir que é tu que faz a diferença na tua vida. Não vai ter uma coisa mágica que vai resolver os problemas. Não, a gente que tem que fazer as coisas darem certo.
Agora, gente, tá tudo certo se a crença de vocês for Deus. Tá tudo bem, entendeu? Essa é a questão. Cada um pode fazer do seu jeito. E essa é a liberdade espiritual que a gente tem que tentar alcançar. No momento que cada um puder fazer o seu, do seu jeito, e ninguém ficar apontando o dedo um na cara do outro, dizendo, o fulano pensa isso, aí a gente vai alcançar uma revolução espiritual. E aí, quando no livro ele fala de pessoas religiosas, essas têm todos esses conceitos éticos de olhar para dentro, de se pensar e de agradecer a si, mas além disso, existe a ideia de salvação, de nirvana, de paraíso, de alguma forma, seja lá qual for, e existem vários jeitos diferentes de acreditar nisso, mas de alguma forma sim. Então, diferente de outros momentos da minha vida, hoje eu não me considero uma pessoa religiosa, eu me considero uma pessoa que busca a espiritualidade na vida. E qual é a diferença disso pra mim hoje, que eu percebo? Antes, eu colocava muito mais a responsabilidade pelas minhas ações nos outros, no destino, em Deus, no universo. Não sei, eu acho que as coisas acontecem por um motivo. Isso pra mim é muito forte, mas eu coloco o peso das minhas ações em mim. E aí eu me sinto mais forte. Eu fico aqui me perguntando, né? O que realmente a gente pode fazer de concreto para aprender todos nós a aceitar mais a opinião dos outros, que é diferente da nossa. A partir disso, ter um mundo mais harmonioso. Eu queria lançar esse questionamento para vocês. O que vocês acham que a gente poderia fazer para ter um mundo mais empático, com mais paz e aceitação um do outro? Galera, e assim, ó, tá tudo bem.